Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental. Tem coisa melhor para fazer agora? Venha cuidar da sua saúde mental, porque está começando mais um episódio, mais novo episódio, videocast da F My Brain. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é importante para todo ser vivo, praticamente. Acho até que os animais devem sofrer dessa questão, mas eu só vou anunciar daqui a pouquinho, porque eu quero começar pedindo para que você se inscreva no nosso canal. Já faz isso agora, depois você só fica curtindo a nossa conversa. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe e lembra que se você não assistiu os episódios anteriores, eles estão disponíveis aqui no YouTube, no Spotify e tá no descritivo para facilitar a sua vida, certo? Conto com você. Lembro também que você está convidado a poder nos chamar para palestras, para workshops e para mentorias. Venha conhecer o trabalho da F My Brain. Nós estamos a um clique de distância. Agora sim, dito tudo isso, qual que é o nosso tema de hoje? Atenção, o tema de hoje é ansiedade, por que ela nos rouba o presente? Fuck My Brain. Cá estamos nós, a tríade da F My Brain. Calma, não seja ansioso, não pule etapas, por favor. A gente vai conversar bastante aqui. E para começar, eu quero chamar a Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais como LG, Colgate, Johnson & Johnson e consultora autônoma, e com Carlos Ferreirinha, além de sócia fundadora da F My Brain. E aí, Luciana Chiesa? Nessa apresentação, eu sempre fico emocionada, gente. Fala, eu sou nossa, fantástica. Eu sou tudo isso, que legal. Não, isso é ridículo, porque se pegar o currículo da Lu... A gente teve uma certa dificuldade de trazer só esse Eu resuminho. não consegui resumir nem um tweet, né? É verdade. Alguns anos. Oi, Ma, oi, Nath. Super feliz de estar aqui de novo com vocês, compartilhando um tema tão presente, tão importante, e que faz, assim, tão parte da minha vida desde que eu me entendo por uma criança, né? Por gente, acho que o pensar já traz ansiedade para mim desde cedo. Muito bem, acho que todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Agora eu passo a palavra para ela, Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos de experiência em jornalismo impresso e marketing digital, fundadora e diretora de comunicação da Emoticon, consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Natália. Oi. Com voz de rádio. Ela tá demais. Ela tá demais hoje. Venha, Natália. Venha. É quase feira, né? Mas é uma coisa saudável. Venha, você. Olá. Bom, o que dizer sobre a ansiedade? Sou uma ansiosa de carteirinha desde que me conheço por gente. Quero dizer que vim com a camiseta de overthinking, que me representa. Então, temos muito o que trocar hoje aqui. É isso aí. E olá, você, Marina Machado? Sim, eu mesma, Marina Machado. Eu que tenho 25 anos. Um dia elas vão me apresentar. Um dia eu vou conseguir te apresentar e a gente não vai precisar fazer esse shakespeariano todo. É um negócio... É muito confuso isso. É muito confuso. É confuso. A promessa é que um dia vai ter um boneco, mas a gente segue aqui ouvindo e tal. Mas eu tô aqui por quê? Por que eu estou aqui no meio dessas deusas aqui? Porque eu tenho já uma estrada, tem 25 anos aí de jornalismo, como repórter, sofredora, feliz, né, aquela coisa toda, e apresentadora de televisão, mas eu tenho também bastante vivência na área de liderança e de felicidade no ambiente de trabalho, isso é muito contente, a prova disso é que elas são muito felizes trabalhando comigo também, tá aqui a prova, né, cabal da história. Claro, sim. Sim. Isso! Né? Sim. Opa. Só concordo ó, que acho bom. Como fui feliz antes da Marina. Venha. Ai, gente do céu, mas tá bom, porque olha, se você continua conosco, né, Natália? O tema hoje é ansiedade, mas que o povo pode pular pro final. Ó, vamos parar, e não vale ir pro final, vendo se a dica final que vai salvar a sua vida. Tem que assistir. Ó, segura o dedinho nervoso aí, tem que assistir o podcast todo. Agora, esse tema é um tema muito importante, até porque, assim, se tem um troço que na nossa sociedade nós temos hoje, é um processo de ansiedade. Nós somos 3 pessoas ansiosas, mas já fomos mais.
E é muito legal o processo de cada uma. Só que você foi fundo na sua pesquisa, né, Natália? Jornalista, né? Jornalista, pô, imagina. Então venha. Gente, venha. Sabe o que é o pior? Marina, venha. Na minha cabeça doente, ela é meio Carla Pérez. Você lembra daquilo? Venha, nego, vá. Venha, nego, vá. Boa tarde. Essa é a Natália. Existe 2 pessoas, a Venha e o Mundo Fantástico de Natália. Gente, eu fui uma pessoa muito apaixonada por El Chan. Somos. Eu sou do Xé. As pessoas têm que entender isso. Eu sou esse meme. E a única música que a Carla cantou era essa. Venha, nega, vá. E eu muito me imaginei eu entrando no podcast agora com você me chamando. A Marina quem é? A compadre Washington. Marina Jamaica. Gente, o povo que tá ouvindo e assim não tá entendendo nada. Sabe a ansiedade, gente. Eu perdi. Coitado, eles queriam um podcast sério, eles né? Queriam, eles vieram no lugar errado. Mas a gente tem essa capacidade de transformação, né? Vamos lá, Natália. Vamos. Bom, fui muito a fundo. Vou colar, quero dizer aqui que vou ler sim, tá? Meu cérebro tem muitas abas e eu não sei responder essa certo. Bom, fui recorrer à minha grande irmã, uma médica psiquiatra maravilhosa, Vanessa Mestre. Então, um grande beijo já pra minha irmã, que é um amor da minha vida, depois do torresmo. E o que eu fui perguntar pra ela, sabe, meninas? Porque, assim, eu juro que, pra mim, eu não consigo e não conseguia imaginar a ansiedade em qualquer contexto positivo da vida. Porque a ansiedade, pra mim, ela realmente me acompanha desde criança. Né? Eu lembro, assim, de ser muito pequena, de passar os finais de semana na casa dos meus avós. E quando a gente voltava para a vida real, né? Quando eu saía da casa dos meus avós no domingo, começava uma sensação para mim, uma batedeira no coração, uma sensação de suor, que na época eu não sabia, obviamente, o que era, mas para mim era uma angústia, era uma coisa muito ruim, que depois, ao longo da vida, eu soube que eram sintomas de ansiedade. Então, já existia em mim uma ansiedade da volta para a escola, por exemplo. Então, a síndrome do fantástico que a gente falou no episódio passado, eu já tinha isso e, veja, muito nova, não tinha... O que eu precisava? Ir bem na prova? E aquilo já era um motivo de ansiedade para mim. Então, conversando com a minha irmã, eu falei, Vanessa, existe algum contexto que a ansiedade é positiva para a gente começar essa conversa? E o que ela me explicou, vou ler, é o seguinte. Bom, todo mundo sente ansiedade. A ansiedade é uma reação natural, adaptativa. Então, o que acontece? A gente tem ansiedade, o mecanismo do nosso cérebro da ansiedade é um mecanismo de fuga que a gente tem. Então, a ansiedade é uma reação adaptativa frente a um problema ou uma possível ameaça que a gente tem e que foi, inclusive, necessária para a nossa sobrevivência. Então, o que acontece, né? É muito normal você sentir ansiedade diante de coisas que você não sabe. Então, se eu tenho realmente uma apresentação importante amanhã, você sente mesmo, a ansiedade faz parte. Eu tenho um date, não sei o que vai dar, realmente eu vou me pôr à prova. E a ansiedade é o que faz você, em tese, se preparar para o desconhecido. Então, você vai atravessar a rua. A ansiedade é o que te faz olhar para os dois lados para você não morrer atropelada, né? Então, você tá ansiosa por causa da prova. É ela que te faz, é um alerta do seu corpo que diz, bom, você precisa ir bem na prova, então você precisa estudar. Então, basicamente, um pouco na linha do cortisol que a gente acabou falando no outro episódio. O que acontece é o que a gente tem vivido cada vez mais, né? Que é, quando o problema surge, então, em relação à ansiedade, quando a gente não consegue desligar nunca esse sinal de alarme. Especialmente quando não existe um perigo real. Então, você está vivendo e nada está te ameaçando, ou, né, em tese, mas o tempo todo você está sobre essa sensação de alarme. E nesse caso, então, a gente tem uma ansiedade patológica e um transtorno de ansiedade, né? Segundo a psiquiatria. Então, vou só colocar aqui os sintomas para a gente abrir as discussões, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar porque a gente sente. Então, ansiedade patológica tem a ver com angústia, inquietação, sensação de perigo iminente, isso é muito sério, assim, eu sinto muito, preocupações, cansaço excessivo, tensões musculares, dificuldade de concentração, irritabilidade, taquicardia, suor, alterações no sono, e a lista é gigante.
E termina com uma coisa que eu acho que é muito complexa, que é a ansiedade, ela altera a forma como a gente pensa. A gente tem uma ideia catastrófica diante das coisas. E até diante de problemas que às vezes não existem. Então, assim, eu vou abrir esse podcast com um diagnóstico de Vanessa, mas pra gente começar a pensar mesmo, porque os sintomas são muitos, acho que a gente sente muito todos, né? E, enfim, acho que a gente começa a conversar aqui quais são os caminhos da gente viver controlando ela, né? Que acho que não sentir meio que já não é mais uma opção. Com certeza não. E eu falo que tem muito lugar de fala sobre este tema, por ter passado desde a minha infância por momentos de ansiedade generalizadas, né? Que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas naquela época não visto... Tinha diagnóstico, né? Nem diagnosticado dessa forma. Quando eu tinha... E geralmente acontece se você passa por algum tipo de trauma, acontece alguma coisa, né, que te transforma naquilo, mas você não sabe exatamente o que é aquilo. Você não tem a realização, né? Não necessariamente é um ato claro, não é alguma coisa que claramente fez para você. Você pode estar inserido num ambiente que alguma coisa aconteceu e aquilo gerou em você um gatilho. Você pode ter uma predisposição genética, pode ter várias frentes que fazem você transformar isso. Mas quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, eu comecei a não conseguir dormir fora de casa. Eu tinha medo de dormir fora de casa. Simplesmente eu não conseguia, eu achava que ia acontecer alguma coisa com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã. E isso me gerava uma ansiedade, uma angústia, falta de ar, suadeira, né? Todos os componentes físicos que realmente se dão no corpo por isso, mas sem entender por que estava acontecendo isso, porque eu não tinha nenhuma ameaça, né, dentro de mim. Mas, obviamente, tem os medos, né, os medos que são naturais do ser humano, e a noite é um dos nossos medos, porque a gente não enxerga, com isso a gente fica muito mais alerta, enfim. Mas não tem uma explicação clara, científica, concreta, tangível para a ansiedade. Ela não é tangível. Ela é uma doença, né, ou algo que é um transtorno, algo que você leva do seu cérebro que não é tangível. E isso começa a ter várias frentes de questionamentos, porque quando você quebra um braço, todo mundo sabe o que fazer. Sim. E aceita aquele problema. Quando você não consegue dormir fora de casa, as pessoas te taxam. Frescura. É frescura, mimada, nossa, né? Como assim? Ainda não? É. Nossa, qual que é o problema? O que tá acontecendo, né? E aí, enfim, de várias frentes. E eu acho que tinha um lado meu muito corajoso, criança, que eu falava assim, não, mas eu vou continuar tentando. Então, não era porque eu não conseguia que eu não tentava. E aí, pais, né, que suportavam, né, de dar suporte mesmo a isso, que incentivavam. Não, filha, tudo bem. Então, quantas vezes eu não fui e liguei de madrugada para minha mãe me buscar? Inúmeras vezes. E aí, isso começou quando eu tinha 9 para 10 anos. E quando eu fiz 15 anos, eu ainda não conseguia. Eu tentava, aí eu entrei numa crise muito mais profunda, até dentro de casa mesmo ter dificuldade para dormir. O sono virou algo extremamente complexo na minha vida. Começava a escurecer, já começava a me dar palpitação. Então eu ficava super bem durante o dia. À noite era um problema gigantesco. Na minha mãe contar, e aí nem lembro tanto, assim, que não podia nem passar perto da porta do meu quarto, se fizesse algum barulho, eu acordava e aí, pum, acabou, eu não conseguia dormir mais. E aí eu fui fazer tratamento com florais de Bach, fui fazer N outras coisas, até realmente começar a fazer terapia com 13 para 14 anos, né? Aí eu fui para um psicoterapeuta e aí ali eu acho que foi o meu processo de autoconhecimento, começou muito cedo. E isso eu acho que me traz vantagens mais velhas de sensibilidade, empatia. Então eu comecei a me conhecer muito nova, porque com 14 anos você fazer terapia, eu lembro que eu chegava sempre pensando que eu ia falar para ele, porque não era uma coisa que eu queria falar naturalmente. Eu contava alguma coisa, mas não queria falar de mim. E eu tive um marco muito grande, quando foi o falecimento da minha avó. E aí, eu falei pra ele, achei que ia ter uma acolhida, né, nesse processo, porque imagina, aí a morte, mais angustiante ainda, a ansiedade, né, tudo isso. Mas a minha avó morreu e ele falou assim, mas a única coisa que você sabe um dia que você nasce é que um dia você morre. Aquilo foi tão forte pra mim que eu explodi. E falei todas as verdades do que eu achava pra ele, quem ele era, que ele era insensível, que aquilo não acreditava, em nada daquilo. E ali realmente começou o meu processo, que pra muitos falam assim, nossa, foi até uma criança mal educada, mas pra ele, né, depois da minha mãe, não, a Luciana agora começou realmente, demorei 2 anos quase, pra conseguir
entrar nesse processo real, concreto, né? E aí, aí eu acho que tem as evoluções, né? E o meio do caminho, eu nunca desisti, né? Veja, eu comecei com 9 anos. Eu tô falando que eu tinha 15 anos. Eu passei uma adolescência sem conseguir dormir fora de casa. Eu viajava com remédio para eu conseguir dormir pequena. Eu tinha pessoas que eram pontos de contato, professores na escola que sabiam, que quando tinha essa viagem do estudo do meio, essas coisas, eu não deixava de ir, mas ficar 2, 3 dias sem dormir. Mas eles sabiam e eu tinha algumas referências ali do adulto, né, para conseguir passar por tudo isso. Isso traz para mim uma bagagem muito grande de saber lidar com a ansiedade, e é algo presente, é algo meu. Eu falo, tem pessoas que são diabéticas. Eu tenho ansiedade. Então, eu tenho que saber lidar com ela. Tem épocas que ela aparece mais, tem épocas que ela é mais controlada, assim como uma diabetes, né? Mas eu acho que eu tive um grande ganho, né? Que eu resolvi com 15 para 16 anos fazer intercâmbio. Imagina, a pessoa que dormia fora de casa. Como essa pessoa vai morar fora? Naquela época não existia FaceTime, né, galera? Eu ainda estava nos 99 para 2000, era e-mail começando, mas eu fiquei sem ver os meus pais 9 meses. E eu fui fazer intercâmbio. Então, acho que essa minha garra, essa minha coragem de, mesmo sabendo que eu tinha tudo isso, eu nunca desisti. E uma hora eu olhava assim, eu vou conseguir vencer. Demorei 10 anos quase, né? Nesse processo aí, 9. Mas venceu. Mas venci. Tá ganhando plaquinha nota 10. Faltou a plaquinha na semana passada. Mas essa ansiedade, ela foi algo que vem me acompanhando desde sempre. Acho que a gente aprende a lidar com a ansiedade de uma forma muito assustadora. Ela é assustadora. E hoje em dia, pós-pandemia, ela acabou sendo uma doença da mente, né, muito distribuída, vamos dizer assim. Hoje todo mundo fala, tô com ansiedade, a palavra da moda. Não é. É porque a gente realmente reviveu aí uma revolução em que a gente viveu momentos que trouxe esse despertar de outras formas. Mas eu acho que ajudou eu passar por a pandemia, por outros momentos da minha vida, em que eu tive outros processos de ansiedade, que despertaram processos depressivos, mas eu sabia que uma hora eu consegui vencer. Eu vou começar Olá, eu sou a Marina. Eu estou há 19 horas, eu acho, sem ter que lidar com a ansiedade. É quase entrar num processo do AA. Perfeitamente, porque você não deixa de ser ansioso. Nunca. Mas você passa a controlar a sua ansiedade. Então, eu queria tocar em 2 pontos. Um é que eu entendo que a sociedade está mais ansiosa porque a gente hoje não tem espaços vazios. Sim. A gente tem o tempo todo com tecnologia, som, imagem, movimento, e a gente não se permite sequer os tempos quietos. Eu tenho um filho de 12 anos. É o celular, é o tablet, o desgraçado tem tudo, tadinho. O meu fofucho de 12 anos tem videogame, televisão, tem essa facilidade toda, e ele usa o tempo todo e a gente briga o tempo todo por conta desse processo. Não há pausa na quantidade de coisa que chega em você. E o silêncio e o ócio criativo não existem, porque é um troço que incomoda. E o que gera isso? Isso gera ansiedade. E aí eu vou fazer uma coisa muito louca, porque eu vou pro que eu provavelmente falaria no fim do programa, na parte prática. Ah, você não sabe que nós temos uma parte prática da F My Brain? Sim, nós temos a hora do boom aqui no nosso videocast podcast. Fica mais pro final, mas não seja ansioso, continue por aqui. Mas o que eu diria no final eu quero trazer agora, porque em conversas com a Nath, inclusive, falando sobre isso, me veio uma analogia que agora eu tenho falado para as pessoas, compartilho agora com vocês. É uma questão da gente chamar o SAMU. Isso aí. Uma vez que a gente tem consciência, que a parte número 1 é ter consciência, eu assumo que eu sou uma pessoa ansiosa, desde criança. De longe não vivi como você viveu, mas vivi outras coisas, já conto. Mas eu entendi que eu sou uma pessoa ansiosa. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, entendeu que você é ansioso? Ok. Quando você percebe que você já está... da forma com que a ansiedade vier para você, chama o seu SAMU. Que é o volta, senta, respira, calma. Porque você aí começa a prestar atenção no que está gerando ansiedade. E passa a entender o tamanho do que está na sua frente. Mesmo com o meu filho. Eu chego e falo, pera. Você viu o tamanho que você está fazendo da coisa?
Olha a realidade. Então a gente se preocupa, a gente entra em pânico, a gente fica, mas não vai dar tempo, mas não sei o que. Mas calma, pera, mas nem chegou na situação e pode dar. Calma, vamos tentar resolver aqui, porque a gente gasta muito do nosso tempo projetando. E essa maldita projeção gera essa ansiedade. E o descontento, mas vou ter que fazer. Bateram no carro que eu tava essa semana. Sim. Vou ficar puta, ficar irritada, mas o que eu tenho que fazer agora? Resolver. Já aconteceu. Mas é um processo. Então, o que eu senti que comigo funcionou? E veja, eu sou uma pessoa ansiosa. Pacas! Só que eu tô conseguindo controlar essa ansiedade e cada vez mais rápido eu chamo o SAMU. Então, a distância do tempo entre você se tocar que você está num processo de ansiedade, descontrolando, descompensando, entrar em consciência, que é o chamar o seu SAMU. Essa consciência fala, calma, vamos, pera, realiza, analisa o que você está vivendo, você acalma e a ansiedade vai embora. O tempo de chamar o SAMU e ele tomar providências vai ficando mais curto, até o ponto que eu já percebo que eu consigo, em algumas situações, simplesmente não rola ansiedade. Eu totalmente lido de boa, mas é rápido que é uma maravilha. Então, sou a prova viva de que esse bagulho funciona. E eu sugiro que vocês tentem isso. Chama o seu próprio SAMU. Mas isso requer uma consciência individual de que, olha, eu reajo desse jeito. Sim. E eu preciso controlar essa minha reação. Eu, a vida inteira, muito ansiosa, sempre muito faladeira. E a ansiedade com uma pessoa que fala, o que acontece? Fala bobagem, né? Fala. Eu tive retorno de chefes minha, uma chefe em específico foi a Débora Cunha, beijo, Débora, que chegou a falar pra mim, mas você tem que controlar o que você fala. Porque na minha vida justiceira, né, aquela coisa toda e tal, às vezes eu falava coisas completamente descabidas, ou não media muito as palavras, não no sentido de ser agressiva, isso nunca fui, mas assim, de falar demais, sabe? Entenda que tem uma hierarquia, ou entenda que eu passava coisas que não precisava passar. Então, a minha ansiedade gerava problemas de relacionamento com chefia por conta da minha incapacidade de controlar a minha boca. O tempo foi passando, a maturidade, os anos, os aniversários, e isso melhorou muito. Mas a ansiedade sempre afetou todas as áreas da vida. Porque aí você perde a oportunidade de curtir momentos, porque você está ansioso. Você aumenta um problema porque você está ansioso. E aí você tem efeitos físicos, efeitos na sua performance, na sua capacidade, no seu ânimo, né? Tudo. E aí quando você tem, por exemplo, uma agenda muito lotada, né? Porque tem muita coisa de trabalho, porque mistura família com trabalho, o cachorro com trabalho, aquela coisa toda. Se você começar a pensar no que tem a semana inteira para fazer, você fica ansioso. Mas se você começar a pensar no hoje, na próxima hora, e esse é o meu SAMU funcionando, tá? Hoje, a próxima hora que eu tenho que fazer, eu foco nisso. Porque se eu ficar olhando, putz, daqui a pouco eu tenho que sair para pegar as crianças, eu já não tô aqui e eu já tô ansiosa com lá na frente. Chamo o SAMU e boto em ordem. Então, assim, gente, assim, eu realmente amo a ideia de você tomar consciência de como você reage às coisas para que você consiga trabalhar a sua ansiedade. E funciona horrores. A imagem má para mim da ansiedade, eu sempre gosto de pensar em imagens, né? Ela é como se eu tivesse minúscula, perto de uma onda do mar gigantesca, mas assim, gigantesca. E várias coisas dentro dessa onda do mar, que são várias coisas que são gavetas abertas nos meus compartimentos, assim. Olha que legal. Então, quando a ansiedade vem, e vem muito, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu falo, a ansiedade ela dói na alma sua, porque ela te paralisa, sabe? Eu acho que a ansiedade no auge dela, ela tira tudo que você tem, assim, de segurança sobre você, de certeza sobre você. Ela reduz uma pessoa talentosa a nada, ela reduz você. Então, a imagem da ansiedade para mim é essa. É eu muito pequena, diante de uma onda gigantesca, com várias casinhas, assim, vários assuntos. Porque é exatamente isso. É como se você tivesse um turbilhão de coisas e você não sabe onde focar. Então, ao longo do tempo, né, são 39 anos me sentindo ansiosa, eu fui entendendo dentro de mim um exército que eu tenho que criar diariamente para passar pela ansiedade. Veja, eu não vou fugir dela. Isso eu acho que nós três temos, né, em comum.
Aceitar-se que somos e entender como lidamos com ela talvez seja o primeiro grande aprendizado da coisa. Então, assim, eu funciono desse jeito. Então, ao longo do tempo, eu fui entendendo o que me deixava ansiosa e entendendo o exército que eu precisava acionar todos os dias. Então, é um conjunto de coisas que vão desde... Eu venho falando muito isso nos podcasts. Fazer atividade física muda a minha vida. Muda mesmo, porque ela é essencial pro meu manejo de ansiedade. Então, eu fui entendendo coisas que eu precisava passar. E uma coisa muito importante é organização. A organização para a mente ansiosa, ela muda a vida. Que é você definir a sua prioridade. E esses dias eu até escrevi sobre isso. Prioridade. Não existe plural da palavra prioridades. É prioridade. Se você vive um mundo onde você tem prioridades, tudo é desesperado. Você realmente não consegue saber onde você coloca o seu foco. Então, acho que a organização e você colocar na sua vida, montar o exército para você passar pela ansiedade são coisas que fizeram a diferença. E uma outra coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo é conseguir me acalmar durante a minha crise. Né? Então, existe, óbvio, a ansiedade que ela é do seu dia a dia e existe as crises. Então, eu já fui parar no hospital por conta de crise. Né? Já achei que estivesse infartando por conta de uma crise de ansiedade. Acho que temos isso em comum. Então, eu comecei, dentro da crise, a estabelecer uma conversa comigo. E ela sempre começa do tipo assim, Natália, pera, você conhece isso daqui? Sabe, sou eu comigo mesma. Você conhece, é uma velha conhecida sua. Você sabe que é só a ansiedade falando. Então, ao longo do tempo, eu comecei a desenvolver esse diálogo durante a crise. Então, eu sei que eu tô em crise, eu começo a sentir a minha mão sua, eu gotejo, eu fico, sabe, muito ruim. Eu saio do ambiente que eu tô. Eu vou para um lugar de preferência que tem sol, que tem luz, que é alguma coisa. Eu falo muito do torresmo, porque se o torresmo passar a mão no torresmo me acalma muito, e é comprovado, inclusive, que acariciar pets reduz a ansiedade. Então, assim, me acalma muito, talvez acho que eu foco em olhar para ele, tiro o foco da crise e vou aos poucos falando, Natália, você já sabe o que é isso. Você sabe que daqui 15 minutos vai passar, então só aguenta por 15 minutos, tá passando, e aos poucos você vai voltando no eixo. Então, e essas 3 coisas, assim, foram grandes aprendizados para lidar com a minha ansiedade no dia a dia. E hoje já estamos num momento à frente, né, Lu? Porque você viveu tudo que você viveu, a Nath viveu tudo que ela viveu. Eu, por exemplo, não entendo que... crises de ansiedade. Eu acho que eu tive momentos assim, que eu fiquei muito irritada com a minha própria ansiedade, talvez. Mas como é que a gente chega hoje, adultas, mulheres, 40 anos, mãe, não sei o que lá, num mercado de trabalho extremamente exigente, extremamente competitivo e extremamente... na coisa do rápido, do entrega rápida, numa exigência de agilidade, e trabalhamos a ansiedade. Porque nosso tema hoje, inclusive, é como é que nos tira do presente, né? Que a gente está sempre lá na frente daquela coisa que tem que fazer. Acho que eu aprendi, né, desse trabalho de autoconhecimento, muita coisa que aplica para o nosso dia a dia, porque nós somos as duas coisas, né? 24 horas, profissional, pessoal, então você não escolhe. A ansiedade, ela não escolhe a hora que ela aparece, ela simplesmente aparece. Ela não fala assim, oi, tô chegando, tá? Óbvio que tem alguns sinais, né? Quando vem uma crise, muitas vezes a gente ignora esses sinais, mas quando ela vem avassaladora. Eu comentei com vocês nas nossas trocas, quando a gente estava discutindo sobre alguns temas, né, coisas que a gente queria compartilhar aqui, sobre a minha síndrome de burnout do WhatsApp. Sim. Aliás, eu adorei esse tema. Muito bom esse tema. Então, eu falei, eu preciso escrever um artigo sobre o burnout de WhatsApp, porque isso foi um efeito pós-pandemia no meu trabalho, principalmente com consultoria, quando eu estava trabalhando somente com consultoria, no qual o grupo do WhatsApp virou uma febre. Então, tudo cria-se um grupo no WhatsApp, que dá a possibilidade das pessoas te acessarem, né? Cria esse grupo do WhatsApp, o e-mail virou praticamente um fax, ninguém fala por e-mail, o e-mail é tão retrógrado quanto um dinossauro hoje em dia, tudo é no WhatsApp. Eu odeio quando manda um e-mail, eu acho uma preguiça. Você viu como a gente, nossa, imagina, hoje em dia a gente já tá incomodado quando recebe um e-mail. Eu não gosto de que me liguem, a não ser quando é legal. Não, ligar, tipo assim, não, gente, ligar é um insulto
insulto praticamente. A não Assim, ser, como tipo, essa pessoa Lu, tem vou a te ligar, coragem de aí me ligar. diferente. Não, você olha e fala assim, gente, que tá me ligando? Essa é a reação que a gente eu tem, já né? liguei Como muito. em vídeo para as pessoas, mas tudo bem. Eu tenho que me controlar. É a Marina, Mas essa né? é a Marina. Venha. Venha. Carla Pérez, venha. Mas Quero dizer que eu sou fã da Carla, de verdade mesmo, hein, Carla? Se você um dia nos assistir nesse podcast... Olha lá, a mensagem. Eu quero muito que você venha aqui. Mas voltando para a síndrome do burnout, né? Do burnout do WhatsApp, eu comecei a sentir uma angústia, e aí é o meu corpo lidando com a ansiedade, porque do dia para a noite, o meu celular, que é meu meio, meu veículo de trabalho também, e o WhatsApp também eu tinha mensagens da minha mãe, da minha filha, do meu namorado, 17 grupos de trabalho, a escola, grupo de mães da escola, e eu tenho uma angústia daquele número crescendo de mensagens, e começa a estar 1, 2, 3, de repente você piscou, tá 75, você piscou, tá 340 mensagens, e você sem ação nenhuma. E a minha ansiedade de ação, preciso resolver, faz parte da minha ação, né, no trabalho. Eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu não estava dando atenção para as pessoas. Só que, na verdade, isso começou a tomar um tempo do meu trabalho, produção de trabalho, gigantesco. Porque o tempo que eu passo respondendo as pessoas no WhatsApp era o tempo que eu estaria produzindo alguma coisa. Então, eu resolvi, no começo desse ano, como uma das metas para melhorar a minha ansiedade e angústia, primeiro, eu eliminei o WhatsApp Web no meu computador para ter foco pleno, atenção plena naquilo, né? Na Oliver, que é a minha outra frente de trabalho, de novos negócios, eu não uso o WhatsApp, graças a Deus, é uma empresa que usa o Teams, que todo mundo tinha preconceito, né? Mas eu acho maravilhoso, porque ele é organizacional, ele é funcional, e você está ali falando de trabalho, então estamos todos nos comunicando de trabalho, mesmo remotamente, estamos falando de trabalho, e meu WhatsApp voltou a ser apenas uma ferramenta de mensagem instantânea mais pessoal, não tanto profissional, que não deixou de ser. E eu também comecei a escolher os meus horários de resposta, e me senti menos culpada, né? Então eu acho que tem um pouco disso. A sua ansiedade, ela é sua, ela não é minha. Então não é porque você tem uma necessidade de mandar a mensagem que a pessoa tem que ter a mesma necessidade de responder na sua hora. Então isso é uma outra coisa que eu aprendi. Não é porque você mandou a mensagem que eu tenho que te responder naquela hora. As pessoas... É a síndrome da disponibilidade. check-in. Do check-in. E da disponibilidade. E uma coisa importante que você tá falando também, Lu, é que às vezes a pessoa manda mensagem e fala, não precisa me responder agora. Só que o fato da mensagem chegar já dá o... já te deu uma função. Se o teu chefe te manda uma mensagem num domingo, 10 horas da noite, que eu já passei por isso, na época acho que trabalhava em revista, não importa que aquilo não é pra eu ouvir, você vai ouvir, você vai abrir e acabou. Porque a notícia pode acontecer absolutamente exatamente. Qualquer momento, né? Tem profissões que você não realmente... Mas as pessoas perderam a mão, acho que esse é o ponto. Quando eu falo do burnout, do WhatsApp, é porque as pessoas perderam a mão. Eles não sabem respeitar o tempo de cada um para te responder. Então, eu vi, né? Eu sou a eterna pessoa que coloca o check azul, tira o check azul. Coloca o check azul, tira o check azul. Não tenho, né? Sou essa pessoa. Eu tirei muito tempo, botei de novo, agora eu vou tirar de novo, que eu tô numa fase. Porque eu não posso garantir para você que eu vou te responder naquela hora. Aí tem duas frentes. Aquele que fala assim, cara, mas eu não quero que você responda para mim, mas quando eu vejo que você recebeu, você leu. A hora que você puder, você me responde. É o lado legal do check azul do WhatsApp. O lado ruim do check azul do WhatsApp é aquela pessoa, ela já leu e nem me respondeu. Então, eu vivo nessa dicotomia, né? De quem eu quero que você funcionar, ativa, né? o gatilho da ansiedade do outro também, né? Exatamente. Então, mas isso é um grande problema. As pessoas querem transmitir o que é delas pra gente. E eu acho que esse é um grande ensinamento quando a gente pensa em negócio, em estratégia, em tudo. O que é teu, é teu. O que é do outro, deixe pra ele. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Nós temos que ver como lidar com aquilo que nos incomoda. Eu tenho colegas que odeiam que mande o WhatsApp sem antes falar por telefone. Tem gente que odeia telefone e você não sabe como é que é o outro, né? Isso é aqueles que deixam uma mensagem, não me mande áudio. Ainda tem isso, não me mande áudio. Enfim, se falar isso pra mim, não há comunicação, que eu sou a pessoa do áudio. Mas, ainda bem que tem a velocidade 2. Mas, por exemplo, pra mim, no lado inverso, assim, eu tenho
aquele espaço de tempo do dia para resolver essas questões. Eu preciso tirar do sistema, preciso deixar avisado. Deixa avisado. Quando puder, fale, entendeu? Mas ao jogar isso, gera ansiedade no outro que acha que tem que responder. E temos que chegar num acordo. Mas com relação ao WhatsApp, chegaremos. Só que aproveitando, já que nós estamos neste processo de lavação de roupa suja, será que você já sacou aonde eu estou indo? Ou ainda não sabe? Venha. Venha, porque é o seguinte, você que acompanha os videocasts da F My Brain, eu sei que você sempre está buscando novas formas de se atualizar, até por isso você está aqui. E olha que legal, porque a gente tem uma super parceria. Estou tão contente, gente, de manter uma parceria. A Yupi, o maior delivery de lavanderias do Brasil. E por que que a Yupi é disruptiva? Porque ela facilita a sua vida, a minha vida, de todos nós. Você baixa o aplicativo, simplesinho, coloca o seu endereço no aplicativo e ele traz todas as lavanderias que estão na sua região. Aí depois você seleciona o que você vai lavar, agenda a coleta e a entrega e paga o seu pedido. A lavanderia vai coletar e entregar na sua casa. Você não vai sair da sua casa. E tem mais. Além de se livrar da pilha de roupas sujas em menos de 2 minutos, faça o teste, porque é menos de 2 minutos mesmo, você, maravilhoso ouvinte e assistidor do nosso videocast da F My Brain, você pode usar o cupom F My Brain e você vai ganhar um desconto exclusivo, vai lavar roupa sem sair de casa e com desconto F My Brain. Rápido, prático e para salvar a sua rotina, Yupi em parceria com a F My Brain. Seguimos amando ter um cupom de desconto. Sempre. Seguimos muito amando. Eu gosto de usar e agora estou feliz de dar o desconto para as pessoas. Obrigada, Yupi. E a Yupi resolve uma parte de ansiedade. Pensa, quantas vezes você não fica e tem que lavar roupa? Acabou, já Quando tirou você tá isso. desfraldando criança? Porque o meu filho tem 3 anos e meio. E tem semana que tudo funciona muito bem. Tem semana que não. E aí você leva de madrugada pra fazer xixi e depois faz xixi na cama de novo e dá-lhe roupa de cama. E aí eu não sei quanto a vocês, mas eu não moro em 1.000 metros quadrados, moro em 93. E não tem varal suficiente pra essas coisas. Então, ocasionalmente, bora pedir pra Yupi me socorrer. Tudo certo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Socorrendo. Super. E resolvendo nossos problemas de ansiedade na lavanderia. Eu acho que se a gente olhar friamente para as discussões de trabalho, quanto de ansiedade está presente nas farpas colocadas, quanto de ansiedade está presente nas discussões de trabalho, porque as pessoas querem uma velocidade, porque as pessoas criaram expectativas, ou pior, criaram verdadeiros monstros nesse processo, né? Então a gente chega para uma reunião de trabalho, você tem uma apresentação de um projeto, você tem a apresentação de um deadline, e tem lá suas apresentações de gráficos ocasionalmente, Aquilo pode gerar para as pessoas, e muitas vezes gera na equipe, um pacote de ansiedades. Sim. E se a gente começasse já de cara, e aí vamos voltar lá para a questão do líder, vamos voltar, né? Tem um indivíduo, você, pessoa, parte da equipe. Tem um indivíduo, líder, com responsabilidade por toda aquela turma, né? De como colocar todas essas novas metas para caminhar sem deixar a ansiedade ser um problema. E isso não é tirar a pressa do prazo. O prazo está chegando, você tem que fazer do mesmo jeito. Mas a ansiedade não precisa ser parte disso. É uma questão de planejamento, e aí a Lu trabalha muito nisso, é uma questão de planejamento, de entendimento de etapas e de uma margem de que as coisas não necessariamente, mesmo que planejadas, dão certo. Coisas acontecem no meio do caminho, que é aquela frase que eu adoro de dizer, a gente planeja e aí a vida acontece. Né? Mas o trabalho da ansiedade no ambiente de trabalho, que é uma coisa que nós da F My Brain também trazemos no nosso trabalho com as empresas, é um cuidado importante para que você consiga tirar o melhor das pessoas sem que elas sofram nesse processo. E passei a bola pra vocês. Joga. Que as duas estão olhando pra mim e assim. Eu não sei. Tá esperando ela terminar o raciocínio dela. Venha. Tô apaixonada, gente. Virou bordão agora, vai ser sempre assim. Não, e na minha mente tá dançando, né? Eu preciso ver esse vídeo que eu não conheço essa música. Nossa Senhora. Você vai ficar chocada. Pelo amor de Deus. Mas sabe que o planejamento, e acho que essa palavra é super importante. A Ana falou sobre organização. Naturalmente, eu não sou uma pessoa organizada, né? Tenho um TDAH e isso não é algo natural, ele é algo treinado. Então, acho que esse é um ponto super importante. A partir do momento que você entende que existe uma ansiedade dentro de você maior do que a ansiedade
boa, vamos dizer, né? Até quando a gente comentou no outro podcast sobre o estresse, é aquela que te move. A ansiedade, ela é um fator positivo também de combustível de defesa, Sim. porque você sai ali em defesa ou, né, e tem atitude em relação àquilo. Então, para mim, ela é um combustível de propulsão. Eu entendo a minha ansiedade, quando é bem canalizada, como algo de um fator extremamente positivo. Quando você traz isso para um ambiente, num dia a dia, numa rotina de um planejamento, você tem naturalmente prazos para serem cumpridos e entregas de trabalho, inúmeras frentes para você conseguir engajar, para entrarem e a gente conseguir no tempo entregar aquilo, resolver aquilo. Acho que a melhor forma para você usar a ansiedade é trabalhando em equipe, né? A gente entender o que cada um tem de melhor para dar naquele projeto, Sim. o que cabe a cada um, qual que é a responsabilidade de cada uma dessas pessoas dentro da equipe para fazer aquilo acontecer e não deixar a ansiedade do prazo tomar conta da ideia. Então, a gente precisa, com certeza, organizar tudo isso, óbvio, dentro de um período ali que faça sentido para a empresa, para a campanha, para o lançamento de um produto, para a reconstrução de uma marca, um projeto de branding, porém, entendendo que existem etapas muito importantes para você conseguir chegar naquilo. Então, usar a ansiedade, né, positiva como combustível de propulsão nos ambientes de trabalho é algo que eu sempre falo para minha equipe, sempre falei para o meu time. Só quebra prato quem lava a louça. Então, a gente precisa lavar muito a louça, só que a gente vai lavar a louça junto. Então, na hora que também você tem a sua responsabilidade da sua pilha de louça, e se um prato quebrar e você precisar de ajuda, eu sou essa pessoa para estar lá te ajudar a colar, né, a recolher, a organizar e entender quais são as nossas rotas. Eu acho que é isso, é você ter uma visão mais aberta, entender todas as frentes e alavancas, mapear essas possibilidades de coisas que podem dar certo, coisas que podem dar errado no meio do caminho e persistir naquilo que você acredita. Eu acho que isso entra como um fator positivo. O ponto importante é não deixar ele ser maior do que ele é. Sem dúvida. E é o mais difícil, né? Bom, ô Nath, quando você trabalha com marca, né, como é que a ansiedade atrapalha aquela pessoa que está desenvolvendo a própria marca e até está se colocando como uma marca? Tudo. É engraçado. Tudo, sei lá. Mas peraí, não tem prazo? Me entrega agora, por favor. Oi, Natália, tudo bem? Já te mandei e-mail, você vai me responder? Natália, eu sou sua cliente, legal. Nath, você já tá pronto? O que? 2 semanas? Não dá tempo, eu preciso disso antes. Exatamente. Casos reais, práticos aqui, pra vocês entenderem. Essa é a vida da comunicação. Essa é a vida de Natália Mestre. É engraçado, Má, que assim, quando você tá falando sobre, né, os clientes, né? Cliente é um bicho ansioso. Ponto. E aí, eu e a equipe, óbvio que nós precisamos fazer todo o manejo da nossa ansiedade diante do cliente, né? E ao longo desses anos, a gente vai criando formas, né? Então, assim, o cliente sempre não acha que a gente precisa do prazo que a gente precisa para cumprir, como a Lu brincou, né? É tipo como se a gente criasse as coisas assim, ó. Mas é só um logo, é só um post, é só... Gente, para se chegar nesse resultado, precisamos aí gastar muitas horas de pensata, de criação, de estratégia, para que isso seja tangibilizado num post. Então, eu comecei a colocar, ao longo da minha relação com os clientes, uma parte meio que eu faço, entre aspas, educacional, que é educá-los do processo de como funciona. E eu percebi que uma coisa que é fundamental para o cliente não surtar vá comunicando ele de cada passo que você está dando. Isso é muito bom. Ele não quer se sentir assim solto. Então, olha, na proposta eu já passo a etapa do projeto. Na primeira reunião eu já explico como que o projeto vai ser feito. E ao longo do projeto eu vou avisando que cada etapa vai ter essa duração, vai ter esse tempo por conta desses motivos. Né? Então, assim, ao longo dos tempos eu consegui, claro que não existe eliminação, mas eu consegui, minimizar muito o problema que eu tinha de ansiedade de cliente cobrando por um prazo. Outra coisa, daí isso é o ponto do projeto. Quando o cliente vê a marca na rua, ele sofre de 2 tipos de ansiedade. O primeiro ficou pronto, mas ele trava. Ele se sente tão ansioso com aquilo
né? Porque aí finalmente chegou a hora dele jogar aquilo pro mundo e aí ele sabe que ele vai se pôr à prova, né? Então, marcas que estão começando, projetos de marcas pessoais, né? Eu vejo a gente chegar até a etapa que eu falo, olha, tá pronto, preparamos a estratégia de lançamento, preparamos a estratégia de ativação, é só postar. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí você não vai postar? É uma ansiedade que trava, porque você tem tanto medo desse desconhecido, do que vai vir, do que vai acontecer, que você acaba não postando. Em compensação, a gente tem a ansiedade do outro lado, que é a pessoa que sai fazendo e em uma semana ela vira e, ai, não cresci seguidor. Ai, não aconteceu nada comigo. Ai, não tá dando certo. Ai, mas não sei o quê. Eu falo, gente, você não tem nem tempo de amostragem pra gente validar qualquer coisa se tá funcionando ou não. Então, a ansiedade, ela é um imediatismo. A gente já falou isso em outros podcasts. A ansiedade pra gente que trabalha com criação, com resultados, ela é muito ruim porque ela não deixa dar o tempo que se precisa. Principalmente num projeto de marca que existe um tempo que as pessoas precisam ter para conhecer a sua marca, para iniciar uma relação com você, para ir te percebendo como marca, para ir se identificando e se conectando. Então, se a cada semana você troca a sua estratégia, você troca a sua cor, você troca tudo, você não fideliza, você não forma uma marca, né? Então, esse é o ponto que a gente tem com os clientes que, enfim, o que é dentro da Emoticon, eu consegui dar um jeito nesse sentido. Agora, o que é fora, a gente lida com os dois, tentando explicar também. E só para finalizar, Má, desculpa, e existe algumas medidas também que eu coloquei na própria Emoticon. E eu realmente delimitei, e isso eu falo e faço valer. Um projeto, é a beleza de se trabalhar para o projeto, e eu fiz a transformação da empresa para ir para esse lugar exatamente por causa disso, porque quando a gente era uma agência, óbvio que a gente ficava super à disposição até de final de semana. Então, como uma consultoria, é óbvio que existem exceções, mas não podem ser regras. Eu não sou acionada de final de semana. Eu não aciono a equipe de final de semana. E eu comecei a perceber, assim, os efeitos do quanto isso tem de melhora para mim, para a equipe, para todo mundo. Porque você consegue se desligar, né? Você precisa se desligar um pouco. Eu comecei a perceber antes disso que eu não estava prestando atenção em nada, porque eu estava o tempo todo, nossa, mas vão me ligar, vão me acionar. Eu não podia ir no cinema num domingo porque eu tinha medo que iam me chamar. Então, a ansiedade te rouba o presente exatamente aí. Na hora que você fica tão desesperado que você não desconecta, você não consegue deixar fora de você a onda do mar, e aí você para de prestar atenção para as coisas bonitas que estão aqui na sua frente. O Rafa estava falando comigo, eu estava aqui, ó. Ele falou, você prestou atenção no que eu falei, amor? Eu, Ele, não prestou. Não prestou. Então, ela te tira magias do presente. É nisso que a gente precisa mudar. Chegou a hora da gente dar aquele boom no nosso podcast. Fuck my brain. Passa muito rápido, Má. Eu tinha muito mais coisa pra falar. Tem outro podcast. Só que eu vou fazer uma loucura. Agora sim que a gente vai dar um boom. Porque é o seguinte, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas você tá aí se perguntando, tá, legal. O que eu faço na prática? E a F My Brain está aqui para te ajudar. A gente já deu alguns pontos aqui, só que eu normalmente sou a última a falar, mas eu quero botar aqui a minha voz. Eu, Marina Machado, me chamando como expert em comunicação e liderança, para pegar 2 pontos, só porque você traz já essa visão do cliente. E eu percebo que a ansiedade, ela trava... Por exemplo, eu trabalho muito com executivos tentando se preparar para dar palestras, para falar em público, para... Não trabalho com oratório, é outra coisa. Mesmo se preparar para apresentações. E quanto dos problemas é ansiedade. É porque não tem um preparo real do material, da segurança, qualquer coisa que aconteça, está tudo bem. Se você tem um problema técnico, gente, tivemos um problema técnico. Se cair a água, caiu a água. Não é o fim do mundo, só que a gente precisa relaxar, let it go, botar a musiquinha da Frozen aqui.
Porque senão você vai ficar... Toda aquela tensão vai afetar o seu conteúdo. Se você está tenso, ansioso, com medo que tudo pode acontecer, e aí é ansiedade pura, aonde que está o seu cérebro com tanta coisa acontecendo, o processamento da mensagem que você preparou? Não tá, né? Não tá. Então, assim, se preparar adequadamente, e aí eu vou puxar para a equipe, para a liderança, para o trabalho na empresa, quando você prepara a equipe, dando segurança a ela, do conteúdo que vai ser trabalhado, a abertura de venham falar comigo para que a gente possa resolver isso, não a imposição do medo, façam, e qualquer pergunta, cuidado com as perguntas que vocês fazem, porque tem ambientes de trabalho que são assim. Quando as pessoas entendem que a segurança para explorar, a segurança para perguntar, e tem o tempo para se preparar adequadamente, sem dúvida a gente consegue reduzir essa ansiedade. Então, na prática, da minha parte que me toca, eu sugiro isso. Que você se sinta preparado para fazer as coisas. E que para isso você planeje um tempo, um prazo para que isso funcione. Ah, Marina, mas... os prazos são do cliente. Pois bem, você tem aquele prazo, mas dedique isso para cumprir com isso que eu estou falando, que é o preparo adequado para que você tenha segurança e que você, com isso, reduza a sua ansiedade. Agora eu vou passar a palavra para a Luciana Chiesa, nossa mestre expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Como é que fica esta questão? Para mim, um grande aprendizado, principalmente agora, pós-pandemia, com tudo isso, é organizar a palavra ansiedade junto com a palavra não. Quando eu ia falar isso também, dos limites. Você precisa impor a imposição dos limites de acesso, a imposição dos limites do momento, da troca, o respeito pelo próximo, pelo trabalho, da produção. Ninguém vai dar isso para você. Então, primeiro, você como gestor, você como líder, você tem que ensinar o seu time a ter limites, né? Inclusive de te acessar, saber a hora de falar, não educacional, porque existe uma educação pós-pandemia, uma educação de tecnologia, de uso abusivo de tecnologias e acessos. Então, você tem que trazer o não muito vivo, porque se você não coloca o não muito vivo, tudo acontece e nada é resolvido. Tudo acontece, está tudo acontecendo, você precisa resolver, mas você não está resolvendo nada. Então, acho que o não me ajudou aqui, claramente, a organizar a minha vida, as minhas frentes de trabalho. Então, o que eu vou falar? Não vou responder isso agora, porque isso eu vou responder daqui a 2 dias. Porque é aquela janela que eu tenho para responder aquilo. E aquela janela que eu tenho para responder aquilo, eu vou me dedicar plenamente, intencionalmente naquilo. Então, eu movimentei a minha ansiedade dentro de um calendário e de um cronograma de momentos exatos para fazer determinados tipos de ação. Desde conversas com clientes, prospecções, trocas, equipe, interno, momentos de desenvolvimento e produção de material, momentos apenas de respostas de mensagens no WhatsApp no meu dia. Então, eu organizei no meu calendário momentos que eu vou parar, 15 minutos aqui e vou responder o WhatsApp. Eu bloqueei a minha agenda para isso. Então, esse não para a ansiedade é para não dominar a sua frente de trabalho. De repente, a gente vai olhar assim, nossa, passou tudo isso e não fiz nada. Porque você está o tempo inteiro ansioso, tendo resolver o problema de todo mundo, e você deixa todas as suas tarefas para trás, e aí acumula. E isso gera mais e mais ansiedade. Então, acho que para mim, num olhar estratégico, coloca o não como a sua prioridade para ser o seu principal mecanismo de trava da ansiedade. Eu vou passar para a Nath, nossa grande expert, só para não perder uma história, quando fica combinado, né, funciona assim. Então, por exemplo, com a Lu, existe aguarde um período para que você possa ser respondido, porque ela vai te dar o tempo adequado para isso. Você já entende, fica confortável, não gera conflito, não gera ansiedade. Uma vez eu entrevistei um cara na USP, e eu não lembro exatamente, não vou lembrar o nome dele, mas era genial. Ele percebia que os alunos queriam vir conversar com ele nos horários mais infelizes. E ele entendia que eles ficavam ansiosos com esse processo, mas era toda hora... Então, o que ele resolveu? Ele botou um boné vermelho. E toda vez que ele tivesse com o boné vermelho, ele estava ocupado e não podia falar. Então, nem a pessoa ficava na porta parando, esperando, batia o olho no boné vermelho, já saía e já resolvia. Depois eu volto para falar com ele, porque agora não pode. E ele não ficava ansioso de toda hora estar dizendo não posso, daqui a pouco, peraí que eu tô ocupado, aquela coisa toda. Ele botava boné vermelho e ficava numa bolha mental de que agora tá todo mundo sabendo que eu estou ocupado, ninguém vai me encher. São combinados, entendeu? Que você pode fazer, que eu acho que são simpáticos. Essa é uma história particular, paralela, mas achei fofa. Mas agora sim, Natália
mestre? Qual a sua visão como expert em estratégia e comunicação de marcas e pessoas? O que quem nos ouve deve fazer para reduzir essa ansiedade e estar mais presente? Eu amei o que a Lu falou de impor limites. Para mim, a base de dar certo. E o que eu tenho a dizer é comunicação. Eu acho que você avisar, né, dentro de uma empresa, você conseguir manter um canal aberto com o seu time, onde é comunicados as etapas, são comunicadas as etapas, são comunicados os prazos e você tem a abertura para que as pessoas falem para você como está para cumprir aquilo, como não está, o nível da dificuldade, se vai dar tempo, se não vai dar tempo, se prazos precisam ser renegociados, porque pode ser que sejam precisos. Então, tudo que você comunica, né, que você cria essa comunicação, você diminui a ansiedade. Porque pro ansioso, você não saber o que vai ser, você não ter pistas do que vai acontecer, é o pior cenário. Né? Então, eu sempre falo assim, é aquele contexto que começam a ter demissões numa empresa. A gente, jornalista, já passou por nem sei quantas. E, curiosamente, sempre no período do Natal. Não, você chega e aí vem alguém para falar assim, tá tendo demissão? Gente, e aquilo, não acontece nada, mas acontece tudo. Então, na mente do ansioso, aquilo é assim, meu Deus, você sentou, você já tá vendo você desempregado, você não sabendo como é que você vai sustentar, o que você vai fazer, você passando fome, os boletos chegando, você não sustentando seus filhos, enfim. Seria muito mais decente se as empresas falassem, vamos ter de fato corte, vai ser exatamente aqui, vai acontecer exatamente por conta disso. Eu acho que a gente precisa de comunicação, né? Comunicação abre esse canal para que lideranças, né, as instituições, as lideranças comuniquem e consigam receber esse feedback de volta, né? De você poder se sentir livre de falar, olha, esse projeto vou precisar de mais tempo, porque ele realmente requer mais do que eu imaginei. Preciso de mais dados, preciso de mais tempo, né? Não vai ser possível entregar. E assim, a maioria das vezes no que a gente vive, dá para você ganhar mais prazos. É que as pessoas estão numa lógica que é da ansiedade, né? Que é pro ontem. Mas na vida normal, a maioria dos projetos que eu já participei, e olha que é coisa grande, se a gente entregasse na outra semana, ninguém teria morrido, nada de diferente teria acontecido. É diferente no nosso caso, viu, Marcelo? Que a gente tá doido pra Exceto Marcelo e Paulo aqui da que não pode atrasar. Esse podcast, videocast é saindo daqui, eu quero lá no meu e-mail. Fuck my brain. Olha lá, os coitados estão ansiosos. Nota 10 pra vocês. Socorro. Não, pressão nada. Marcelo só tá no WhatsApp comigo direto. Mas é isso aí. Você quer saber um pouco mais dos nossos próximos capítulos, dos nossos próximos booms? Tem muita coisa legal vindo por aí. Daqui a pouco a gente vai começar a entrevistar umas pessoas absurdas e vocês vão curtir muito o conteúdo. Sempre, gente, com aderência com o que a gente propõe na F My Brain. E a gente já tem os episódios anteriores, nós colocamos sempre aqui no descritivo, né, do nosso podcast, do nosso videocast, então você pode já clicar direto ali, facilita a sua vida. Pra você ter uma ideia, a gente já falou sobre alta performance e o ponto certo do estresse, o que vem depois do propósito de vida, inteligência artificial, chat GPT e criatividade, o jeito novo de liderar, você é mais do que o seu trabalho, que foi semana passada. Quem ainda não se inscreveu, agora é a hora. Aproveita que eu estou falando, pega lá o cliquezinho, ó, se inscreva, por favor. Dê um joinha, que isso também ajuda para que mais pessoas assistam o nosso conteúdo. E claro, compartilhe, pelo amor de Deus, né? Tá sempre fácil aquela setinha lá de compartilhar. E você vai manter, assim, o seu cérebro bem alimentado. Eu peço que você leve o nosso trabalho aqui da F My Brain, a tríade, para a sua empresa, com nossas palestras, com os nossos workshops e com as nossas mentorias. É isso, gente. A gente tá a um clique de distância, ou seja, muito fácil. E falando em clique, provoco você que ainda não nos segue no Instagram, @fmy.brain, fmy.brain no Instagram, no Spotify, porque nós estamos no Spotify, @fmybrain, simples, claro.
E no YouTube, @canal FMyBrain. @canal FMyBrain. No YouTube, haja canal, pessoal, mas a gente tá aí pra vocês com todas as formas. Não tem desculpa. Quer vídeo? Tem. Quer áudio? Tem. Quer em pedacinho de foto? Também tem. E dito isso, espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Qualquer coisa, chama o SAMU. E vamos diminuir a ansiedade, né, meninas? Bora lá, vamos junto. Vamos terminar cantando? Venha. Tchau, pessoal. Eu nem sei qual é a música, mas tá bom. Fuck my brain. Fuck my brain.